Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui para essa aula, que na verdade vai ser uma aula também, mas eu vou fazer antes da gente iniciar a nossa aula, que é o objetivo desse encontro, atender a necessidade dos alunos da mentoria, tanto de reta final quanto a mentoria de 30 dias. Mas antes disso, eu quero passar algumas informações relevantes sobre como vocês devem se portar, que tipo de estratégia, que tipo de decisões vocês devem tomar dentro desse atual cenário de suspensão da prova do CFO da PMDF, beleza? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo Ziegler, sou professor de carreiras policiais aí desde 2017, sou professor de matérias, né, relacionadas às ciências criminais, né, já ministrei criminologia, penal militar, processo penal militar, e também legislações estaduais das polícias militares, né. Eu fui o primeiro colocado do último concurso para oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, sou oficial da PMDF hoje em dia, tive aprovações, né, para delegado na Polícia Civil do Goiás, na Polícia Civil de São Paulo, mas atualmente, né, estou na PMDF e trabalho na área de ensino jurídico também da corporação. E temos aqui uma preparação exclusiva para oficiais da Polícia Militar, tanto da PMDF, que é o cargo, né, que em tese, né, está com o edital aí, a prova, estaria com a prova mais próxima, mas também temos preparações, né, regulares aí para qualquer CFO do Brasil. Temos também, né, uma preparação específica para discursiva e uma turma de simulados também que está muito bacana. Já fizemos aí os 4 simulados, né, já divulgamos os 4 simulados, mas as matrículas estão abertas para quem quiser entrar. Vai ter acesso ao simulado, vai ter acesso aos vídeos com as correções e as discursivas também, que o curso que ocorre toda segunda-feira de maneira gratuita, mas os alunos, né, da mentoria ou que adquirirem o curso de discursivas têm acesso aos espelhos da correção, aos vídeos, né, no momento que quiserem. Temos aí mais de 50 questões discursivas. Então, é importante que vocês saibam disso, né, desde 2023, quando eu montei essa, esse nosso curso, essa nossa mentoria, eu sempre foquei exclusivamente na preparação de oficial da Polícia Militar. Então, eu acredito, né, que com essa especialização na preparação, a gente vai obter excelentes resultados nessa prova do CFO da PMDF, né? Então, eu estou tão ansioso quanto vocês a respeito desse resultado, porque eu creio, sim, que muitos dos nossos alunos estarão aprovados e aprovados nas primeiras colocações, porque aqui a gente não brinca em serviço, certo? A gente trabalha muito forte essa preparação, né? E nesse momento, né, a gente estaria ali naquele momento de detalhamento, né, dos mínimos das mínimas dúvidas que vocês têm para chegar, que vocês chegarem muito preparados, né? Mas aconteceu isso, né? Que aconteceu a suspensão da prova. Então vamos conversar. Então, voltando aqui, né? Eu abri essa aula para todo mundo, mas assim, as informações são, né, para os nossos alunos. Professor, não sou aluno ainda. Tem como entrar? Cara, a gente está com a turma de 30 dias aberta, tá bom? A turma de 30 dias está com matrícula aberta. Quem quiser entrar, pode entrar. Só que hoje, assim, é até mais. Você tem até, vamos dizer assim, menos risco, né? Porque quando a gente abriu, ainda tinha um risco assim: olha, a prova pode ser dia primeiro. Hoje já não tem essa possibilidade. Então, você tem condições, sim, de cumprir essas metas de estudo, de ter acesso aos nossos materiais. Tem metas de questões discursivas também, algumas questões ali. Você vai ter uma preparação bem completa ali, mas, lógico, né? Mais reduzida em relação ao tempo. Mas se você tiver interesse, cara, entra em contato com o nosso suporte. Tá, o link do curso tá no nosso Instagram também. Lá tem todas as informações. Se tiver alguma dúvida, manda para mim, manda para o suporte. É importante que você tenha essa segurança de entrar numa turma que, meu amigo, eu garanto para você, cara. Se os alunos aí que estão na turma quiserem dar um feedback aí no chat, eu garanto para você que o seu desempenho nas primeiras semanas, você vai nitidamente perceber uma melhora no seu desempenho, uma melhora no seu aprendizado, e além do nosso assessoramento, certo? Você vai estar aqui com a possibilidade de ser assessorado pelo primeiro colocado do último concurso, e não é só isso, né? É quem está no front, ensinando, aprendendo e, como é que eu posso dizer, focado só nesse concurso. Então, eu não falo sobre outra coisa, eu não penso, né, quando eu vou trabalhar, né, nessa questão da preparação, eu penso só em oferecer o melhor
para quem vai enfrentar uma prova de CFO-PM. Então, a gente não conversa. Eventualmente, eu tenho alunos, né, que passaram em outros concursos adotando a nossa metodologia, porque pegaram a metodologia, aplicaram, né, e conseguiram passar no TRT, passaram no TSE, mas o nosso foco aqui é oficial, né, a gente fica brincando, é oficial aqui, está em primeiro lugar, né? Mas beleza, vamos lá, vamos conversar aqui. Eu fiz um roteirinho para a gente conversar, tá bom? Então, o que que a gente tem aqui agora, né? Pô, então a gente está. O maior problema dessa suspensão que eu vejo para o nosso planejamento de estudo, para a nossa preparação, é que você não tem simplesmente uma suspensão. Você tem uma suspensão e você não tem uma data final, né? Foi aquilo que eu conversei hoje, né, nos stories. A gente estava numa corrida, só que a gente sabia a gente chegada. A gente sabia que a gente, né, ia chegar naquele ponto e ia acabar a corrida, né, que era o 1º de junho. Agora a gente não sabe mais. Tiraram a linha de chegada e a gente não sabe, né, o quanto ainda a gente vai precisar correr. Será que eu vou precisar correr mais? Vou precisar correr menos? Né? E aí isso gerou, sim, tá, pessoal? Vários relatos de vários alunos, várias pessoas, de, desanimou, diminuiu o ritmo, tá acreditando que vai demorar muito. Eu nem estava tão preparado. Olha só, olha a cabeça do camarada. Poxa, eu nem estava tão preparado e agora vai dar tempo de pessoas que estavam melhor preparadas que eu tomar minha vaga ou melhorar o seu desempenho. Então eu vou desistir, entende? Vou tentar outro concurso. O cara quer estudar para PF. Se você, cara, se você tem familiaridade com contabilidade, estatística, informática, beleza, cara. Dá para você dar esse tiro aí na PF, que são 2 meses, você, assim, com muita ressalva, né, cara? Eu não faria isso, né? Eu continuaria focado no CFO. Então, assim, são algumas dúvidas que eu tenho recebido. Né? Para delegado, você tem um edital parecido, né, de núcleo duro, mas você vai ter que pegar direito internacional, você vai ter que pegar direito tributário, você vai ter que direito processual civil, você vai ter que ter uma profundidade nos assuntos um pouco maior. Então, assim, eu acho que você pode aproveitar, né? Você pode aproveitar, sim, esse estudo para delegado federal. Seria mais compatível do que para a gente, sabe? Seria mais compatível para a gente. Mas, então, esse é o cenário, tá? A gente estava começando a corrida e aí a gente não sabe mais onde a gente vai parar, né? E o que que eu tenho que fazer? Certo? Talvez é uma dúvida aí de muitos de vocês. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês precisam continuar correndo. Não tem outra alternativa. Vocês precisam continuar estudando como se nada tivesse acontecido, cumprindo as suas metas de estudo. Então, na nossa plataforma ali, eu consegui apurar, né, pouquíssimos de vocês estão regularmente na semana certa, né, cumprindo as metas ali é, é, na semana certinha e tudo mais normal. A gente sabe que isso é possível de acontecer, por isso que a gente sempre deixa uma gordurinha de algumas semanas, e enfim, não tem problema, tá? Mas você tem que continuar correndo. Você não pode parar, você não pode desviar a rota, você não pode relaxar, tá? Isso é inadmissível, beleza? Isso é inadmissível. Se você colocou, se você lá no começo, né, quando você entrou na nossa mentoria, entrou na nossa turma, com o desejo de se tornar oficial da Polícia Militar, com esse sonho, com essa vontade na cabeça, você largar esse sonho, largar essa vontade, abandonar tudo que você já construiu, porque, eu acho que não vai dar tempo, eu acho que, outras pessoas vão melhorar, eu não vou. Meu irmão, ou então por alguma torpeza, né, intelectual, alguma torpeza emocional, cara, para com isso, velho. Tá? Tô te exortando, eu tô te voltando para o lugar onde você não deveria ter saído, tá bom? Então, aliás, né, foi algo que eu esqueci de fazer aqui no começo, a gente sempre faz uma oração, a gente sempre pede a Deus para iluminar todas as nossas aulas e todas as nossas atitudes. A gente sempre coloca a vontade de Deus acima de tudo, certo? E eu tenho certeza que se ele colocou no seu coração a vontade de se tornar oficial, ele tá te dando barco. Você precisa remar, velho. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Não parem de correr, não parem de estudar. Beleza? A gente vai passar aqui agora como que a gente pode fazer isso da melhor forma, tá? Você falou da prova de delegado? Olha que interessante, cara. Eu vou contar uma história para vocês.
Bom, então, antes de a gente começar, eu ia falar para o delegado, vamos matar essa guerra aqui também, da galera dos 30 anos, tá? Raciocina comigo aqui. Raciocina comigo aqui. No edital tinha lá o requisito, né, dos 30 anos de idade. Tinha que mandar uma documentação comprobatória e muitos não mandaram essa documentação. Beleza? Aí já ficaram naquela paura. Meu Deus, pronto, já vou perder a prova. Já era. Teve gente que parou de estudar porque não mandou a identidade, né? A pessoa tem todos os requisitos previstos em lei para fazer a prova. Aí, porque ela não mandou identidade, é por conta de alguns que ficaram falando: Meu Deus, já era, perdeu o concurso, desiste. Rapaz, presta atenção, bicho, tu vai comandar, certo? Homens e mulheres que vão ser preparados para matar e para morrer, velho. Para enfrentar os desafios mais complexos de uma atividade de serviço público, que é o serviço policial militar. Você não pode deixar a sua mente ser invadida com essa facilidade, cara. Você tem que estar com a mente blindada, velho. Entendeu? Agora vamos raciocinar comigo. Beleza, aí a banca foi lá, você tem todos os requisitos, tá? Eu não estou falando daquele camarada que, por exemplo, eu sou praça de outro estado, e aí eu quero uma interpretação da lei orgânica. Pô, bacana. Eu acho que é possível isso aí, mas tem que judicializar. Eu estou falando com você, ou então o cara está acima da idade. Meu irmão, tem muito precedente, tá? Quem tiver nessa situação, tá? Tem até um contato, um colega que é aluno nosso, que está muito por dentro desse assunto. Estou acima da idade, mas quero fazer a prova. Eu acho que é inconstitucional esse requisito. Meu irmão, beleza. Mas saiba que tu vai ter que judicializar. Eu não estou falando desse cara, estou falando do cara que tem todos os requisitos. Ele tem 30 anos, 11 meses e 29 dias. E fez a inscrição. Aí, a banca foi lá e indeferiu um monte de gente. E sem critério nenhum. Teve gente com 27 anos que foi indeferida, teve gente com 30 anos que foi indeferida. Ninguém sabe ao certo o critério, né, que ela utilizou. A gente sabe que foi errado, que ela se equivocou. Tanto é que no edital tinha uma previsão, ó, no prazo de recurso não vai ser possível mandar documento. O que que ela fez? Olha, realmente, eu errei, podem mandar o documento. É muito contraditório. A banca foi lá, abriu o prazo de recurso, abriu a possibilidade de se entregar documento e reprovar todo mundo de novo. Aí o que que aconteceu, cara? Nesse período de suspensão, algumas pessoas tiveram resposta, parece, né? E mandaram nos grupos, pô, eles continuam indeferindo e tal. Só que rapidamente a banca já cancelou essa publicação, porque a decisão judicial ela determina que não tenha nenhuma publicação sobre o certame. Ou seja, na minha percepção, essa publicação também foi equivocada, entende? A banca errou mais uma vez. Aí o cara fica naquela paura, pô, meu irmão, será que foi indeferido? Porque o do fulano foi? Cara, calma, velho. Você tem os requisitos previstos na lei, tá? Você mandou o documento, certo? Mesmo se não tiver mandado, cara, ainda você pode buscar uma judicialização a razão da proporcionalidade. Vou deixar de fazer uma prova porque esqueci de mandar uma identidade. Tem várias alternativas. Você não está num beco sem saída. Não acabou, não é o fim da linha se você é, a banca indeferir a tua inscrição por essa razão. E aí eu volto mais uma vez. Isso cara, você já ouviu aquela história? Cara, se tem uma solução, eu não tenho que me preocupar, pô. Beleza, se a banca indeferir, cara, a gente junta aqui vários candidatos que estão na mesma situação, faz uma vaquinha, cara, mandado de segurança, todo mundo faz a prova. E essa é a pior das hipóteses, entendeu? Essa é a pior das hipóteses. Se rolar essa situação da vaquinha, pode estar gravado aí. Eu até ajuda a pagar aí o advogado aí dos alunos que estiverem nessa situação. Beleza? Tranquilo. Se precisar judicializar, porque, meu irmão, você tem os requisitos e a banca indeferiu, tá gravado aqui. Esse vídeo aqui eu vou deixar aberto para todos vocês. Tá? Se for aluno nosso aqui, pode falar comigo no privado e a gente ajuda, velho. Agora para de se preocupar com isso, velho. Tira isso da cabeça, velho. Tira isso da cabeça, tá bom? Ah, minha inscrição foi indeferida. Volte a estudar como se não houvesse amanhã, meu irmão. Bota a faca nos dentes, serra os dentes, firma a carcaça, velho. E vai ler, vai fazer questão, vai ler lei seca, vai assistir as aulas, vai assistir CFO-Flix, resolução de questão. Mas não para, velho. Não para. Pô, meu irmão, ó, aquela espada ali, bicho, ela não cai do céu, não, cara. Tem um preço, velho. Se apaixone pelo processo. Se apaixone pelo processo. Tenha prazer, tenha satisfação de estudar, velho. De estar aprendendo mais, de estar melhor. Cara, se você melhorar 1% no seu rendimento, velho, de uma semana para outra, cara, é motivo de comemorar, velho. Cara, eu tô melhorando, velho.
e eu vou para cima. Eu só paro quando eu conseguir essa estrela. Vocês estão entendendo? Essa é a mentalidade que eu quero de vocês. E não essa mentalidade, com todo respeito, cara. O Aleph, pô, me mandou uma mensagem, cara. Você sabe que, meu irmão, você tá no meu coração, entende? Essa mensagem não é para você especificamente, mas para alguns de vocês que eu sei que estão nesse lugar de, meu irmão, meu recurso vai ser deferido. Ai, meu Deus, vai ter mais tempo. Ah, eu queria que fosse a prova agora. Cara, continue a correr. Lembra da analogia? Continue a correr, tá bom? Então vamos lá. É, vou responder, tá, Caio? Só fazer um paralelo aqui. O que aconteceu? Contar uma historinha para vocês. 2021, certo? 2020 era para minha turma formar em dezembro, certo? Depois de 3 anos de academia, 3 anos, eu vou te falar, de, meu irmão, de situações muito desagradáveis que aconteceram, certo? Por conta de, cara, o ser humano é falho, né? Tanto os cadetes quanto, né, coordenação e tudo mais. Várias situações, quem quiser depois conversar com quem é da 22ª turma, são várias situações que, né, não deveriam ter acontecido e aconteceram, e algumas situações que em dezembro a gente ia formar, e aí chegaram para a gente e falaram, não, vocês não vão formar em dezembro. Vocês vão ficar mais 4 meses na academia aí. Vão formar só em final de março de 2021. Meu irmão, eu tomei uma raiva daquilo ali, cara. Eu fiquei tão indignado, velho. Bateu um arrependimento tão grande, velho. Falei, caraca, bicho, eu tava bem, eu tava afiado. Pô, bicho, eu tô formando, né, pós-graduando lá na escola do Ministério Público. Cara, o pessoal, alto nível de estudo, de preparação. Fiquei em segundo lugar no concurso de bolsa. Eu tava muito bem preparado, cara. Eu tava estudando muito, muito mesmo, né? E E aí começa a bater, velho, aquele sentimento, pô, de arrependimento. O que que eu tô fazendo aqui? Perdi meus 3 anos. Isso aqui, não, ninguém te valoriza, ninguém te respeita, e pá, pá, pá. Aquele lugar ruim, sabe, cara, de murmuração e tudo, mas quer saber, velho? Vou pegar tudo isso aqui e vou estudar. E aí comecei a estudar para PF, né, para delegado da PF. Meu irmão, eu estudava de tudo quanto é jeito. Por isso que eu falava, os meninos que eram do CFP11, falavam, pô, dá para estudar, não dá, meu irmão? Eu acordava 4 horas da manhã, estudava até às 6, ia pra academia. Chegava na academia no intervalo do almoço ali, fazia mais questão, estudava alguma coisa. Durante as aulas, aula que pudesse lá, eu consegui abrir o que concurso, estava estudando, estava lendo alguma coisa. Enfim, eu dava o meu jeito, né? Não era na melhor qualidade, mas estava estudando. E estudando full ali para o concurso da PF e tal, meu irmão. E a prova, e era assim, ia ser rápido. Só que aí teve a pandemia e adiaram a prova, né? Adiaram a prova e aí jogaram a prova para mais 3 meses, sei lá, em maio. Aí, pô, foi bom, né, que eu já tinha, aí acabei formando e conseguindo tá na escala, e aí consegui estudar com um pouco mais de qualidade. E aí, meu irmão, eu fui fazer a prova e, pô, eu já tinha uma bagagem legal, mas lógico, no CFO você não tem tempo para muita coisa, cara. Então você acaba, nesse ponto, né, de estudar para concurso, você acaba emburrecendo mesmo, você fica mais fraco, né? Mas eu tinha ali uma memória e alguma coisa ali para. Eu fui fazer a prova da PF, cara, fiz 85 pontos líquidos, 85, 86. Cara, eu saí da prova e falei, caramba, acho que vai dar, velho. Pô, 86 líquido, né, velho? Uma pontuação legal, velho. Prova de verdadeiro ou falso e tal. Né? Falei, pô, acho que vai dar para discursiva, né? Fiquei naquela esperança, cara. Meu irmão, quando eu fui ver, a nota de corte foi 94 líquido. Foi muito alta a nota. Por que que eu tô falando isso para vocês, cara? Porque depender do nosso cenário, da quantidade de tempo da suspensão, essa nota de corte vai ser muito alta. Ela vai pegar aquele que está muito bem preparado, certo? Porque vai dar mais tempo da galera estudar e revisar e repassar a matéria. Então, não vacila, cara. Aproveita esse tempo para aperfeiçoar o teu machado, para afiar o teu machado. Se você estava com um rendimento um pouco pior em cada disciplina, a gente vai falar agora, tá? Eu vou entrar agora na parte prática mesmo, de como que vocês, né, como é que eu vou orientar vocês a estudarem sobre isso. Mas abre a capa do olho, velho, porque se a suspensão se prolongar, a expectativa é de uma nota de corte muito alta. E aí, meu irmão, o sarrafo vai ser lá em cima, tá bom? Beleza? Vamos lá, pergunta. Caio Miguel, o que acha de que a prova pode ocorrer em agosto? Acha impossível? Tô perguntando para o professor fazendo essa previsão. Cara, assim,
vamos supor que, né, realmente o recurso do GDF, né, foi negado, tudo mais, vai ter que abrir vaga para o PCD, e pensando em tudo isso, é possível, né, cara? Pode ser que, porque o professor Eric Palazzo, ele falou uma coisa interessante, cara, se abrir inscrição novamente, eu acho que não abre para todo mundo, tá? Eu acho que abre só para PCD, inclusive eu acho que é o pedido do Ministério Público, posso estar equivocado, tá? Eu li aqui a petição, mas o que eu me recordo era o pedido para abrir as inscrições para o PCD. Mas mesmo se abrir só para o PCD, tem que dar 90 dias, né? Que é a lei distrital tem que ter pelo menos 90 dias para a prova. Então, sim, pode ser, né? Por aí, tá bom? É, boa, Santos. Boa. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Irmão, joelho no chão, entendeu? Ora todo dia, coloca a vontade de Deus para te dar, certo? Força para você continuar correndo, continuar perseguindo, tá bom? Valeu, Aleph. Concurso com raras inspeções, passo. Tá. Boa noite, mestre. Você já foi dito, não tem como cravar, mas estou com média de 75. Vitor, vamos lá, vamos falar de simulado antes de eu passar da parte prática aqui. Cara, simulados, eles nos dão um parâmetro, mas às vezes não é o melhor parâmetro, tá? Eles nos dão um parâmetro. Cara, se eu tô muito mal no simulado, pô, tô fazendo 50%, cara, eu tenho que abrir a capa do olho, tenho que reforçar meu estudo. Se eu tô estudando 3 horas por dia, 4 horas por dia, eu tenho que estudar 6. Eu tenho que melhorar, velho. Entendeu? Mas quando eu chego nesse nível aí, cara, foi o Vitor, né, que perguntou? Quando eu chego nesse nível, cara, de 75%, perto de 80%, é muito detalhe, sabe, cara? É um detalhe de um simulado que caiu mais coisa que você tem mais familiaridade. É um simulado que às vezes cobrou, né, alguns assuntos, cobrou uma coisinha de lei seca que, pô, tu não recordava, sabe? Então, assim, quando você chega nesse ponto ali, velho, de acima de 75%, no geral, em simulado, você tá bem, cara. Entendeu? Não dá pra eu cravar assim, meu irmão, você tá aprovado, tal. O cara que tá aprovado, né, que é assim que eu posso falar, pô, o cara tá fazendo 87% em todos os simulados que ele fez, do Caveira, do Estratégia, do Gran, os meus. Aí, cara, esse cara, tu pode falar assim, pô, meu irmão, esse cara tá muito bem preparado. Tá muito bem preparado, né? Agora, é normal a gente ter uma oscilar. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Também meu, mas e também dos meus alunos que eu preparei para o CFP de 2018, tá? O pessoal que era do CFP 6 e tudo mais. Primeiro exemplo meu, quando eu fui, cara, eu sempre tive essa preocupação de não ser só mentor, né? De querer estudar também para orientar vocês melhores, para saber o que que as bancas estão cobrando, o que está mais atual. As minhas aulas, né? Também melhorar a qualidade das minhas aulas. Então, sempre que tiver algum concurso, né? Esse é o primeiro que está tendo aí de delegado que eu não vou fazer, não estou conseguindo de forma alguma estudar, né? Muita missão na PM, muita missão com vocês. Eu não vou fazer, mas eu sempre procurava dar uma estudada, né? Por conta dessa base, né, desse estudo da PF, eu consegui continuar estudando para delegado do Goiás e delegado de São Paulo. Aí, no delegado de São Paulo, eu peguei mais uma turma de simulado ali. Cara, eu não lembro, acho que era o Endelta, era um projeto bem específico, né? E, cara, meu irmão, eu não passava dos 75%, velho, do simulado. Cara, eles faziam um simulado assim que às vezes cobravam muita coisa de lei seca, assim, de pena, né? E, cara, eu não conseguia, cara, entende? E, pô, não cheguei na prova, eu fiz mais de 81%, entende? Na objetivo. Então, assim, a minha visão é que você, quando tá nesse patamar, você tá bem, entende? Agora tem que refinar os detalhes, beleza? E os meus alunos lá de 2018 era mais ou menos isso, sabe? Os alunos que estavam ali acima de 75%, eles conseguiram, né? Praticamente 80% dos alunos que estavam tirando mais de 75% nos simulados, na antiga Norte, lá, a primeira mentoria lá do professor Leandro Antunes, eu tinha esses dados tudo tabulado aqui. Cerca de 80% desses alunos que estavam tirando mais que 75%, eles conseguiram uma nota maior na prova, certo? Ou a mesma nota ou uma nota maiores na prova, entende? Teve lá pouquíssimos. 23 é da época da Norte, isso aí. Bons tempos, era bacana. Era presencial, tudo mais, mas assim, hoje tem muito mais facilidade, né, cara? Então, é o mesmo raciocínio, sabe, Vitor? Então, fica tranquilo, cara. Não uso o parâmetro simulado como, meu Deus, eu já estou dentro, e nem como, ai, meu Deus, eu preciso melhorar muito, senão.
porque tem um quê de imprevisibilidade aí nessas análises, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, o que fazer, tá? O que fazer? Então, anota aí, pega lápis e caneta, tá? Que a primeira coisa que eu quero que vocês façam é isso aqui, tá? Vocês vão abrir o seu Q concursos. Eu já deixei ele de jeito aqui, tá? Isso aqui, pessoal, ó, isso aqui foi quando saiu o edital. Tá todo mundo me acompanhando aí? Tá todo mundo vendo meu Q concurso aí? Ó, isso aqui foi quando saiu o edital da PMDF e aqui foi quando teve a prova da PMDF, pro CFO, tá bom? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aí desde quando vocês começaram a estudar, tá bom? Vocês vão aqui, ó. Vocês vão aqui, ó, no seu painel, bota minhas estatísticas, certo? Minhas estatísticas por assunto, certo? Por assunto. Não, eu não quero. Ô, Jesus. Amém. Pronto. Beleza? Por assunto. Minhas estatísticas por assunto. O que que vocês vão analisar aqui agora? Vocês vão pegar os assuntos. Primeiro, os que eu estou com desempenho mais baixo. Opa, 70%. Cara, não tá legal. O que que é? Questões e processos incidentes. Massa. Então, anota aí questões e processos incidentes. Verifica se está no edital, né? Se esse tema está no edital. Tem questões de processos incidentes, por exemplo, no processo penal militar. No processo penal comum, não acho que não tem, tá bom? Acho. Depois dá uma conferida. Então, você vai dar uma olhada aqui, ação civil, pô, 60%, né? Tá baixo. Vai anotando aí os assuntos que você está com o percentual baixo, confere se está no edital, beleza? E depois você faz uma lista de assuntos que você, embora, você pode até estar com percentual alto. Sei lá, esse aqui, ó, livramento condicional. Ah, tô com percentual alto, mas, pô, eu fiz 6 questões, velho. Entendeu? Foi um tema que eu não enfrentei muito, certo? Então, aí tá vendo como essa questão de Vitor, de porcentagem, né, de simulado, olha, pô, em português eu tava com algumas médias aqui bem baixas, cara, morfologia, né? Não era meu forte era o direito, né? Entendeu? Então você vai pegar dois parâmetros. Quais são os dois parâmetros? Assuntos, que eu estou com o desempenho baixo, de 70% para baixo, beleza? E assuntos que eu fiz poucas questões, mesmo que eu tenha com desempenho alto. Ah, então, pô, fiz 5 questões. Ah, tô com 90%, mas, pô, fiz 5 questões. Tá errado, entendeu? Então, na época caía direito civil, né, e tudo mais. Então, vocês vão fazer isso. Essa é a primeira coisa, a primeira lição de casa, tá bom? Então, feito isso, feita essa análise daquilo que você está com um percentual baixo e aquilo que você fez pouca questão, você vai criar ali, tá bom? Um cronograma, pode jogar no chat GPT, certo? Um cronograma de resolução de questões, de revisar por questões esses assuntos, entende? Então, sei lá, vamos supor que teve 10 assuntos aí que você está com essa situação. Então, bota para todo dia você fazer pelo menos 20 questões desses assuntos, certo? 20 questões desses assuntos. Aí você bota, né? São 10 assuntos, de segunda a sexta, dois por semana, dois por dia da semana, beleza? Se quiser distribuir ao longo da semana, mas faça um cronograma de resolução de questões, certo? De resolução de questões, de assuntos que você tem o desempenho baixo ou que você fez muito poucas questões e eles estão no seu edital, beleza? Então, anota aí, primeira lição, primeiro dever de casa aí para os nossos alunos. Agora, quando que você vai fazer isso aqui, meu irmão? Quando que você vai fazer isso aqui? Presta atenção, você que é aluno nosso aqui. Quando você estiver esgotado todas as nossas metas.
Professor, cumpri todas as metas da turma de 30 dias. Professor, eu sou da turma de reta final pós-edital, cumpri todas as metas de reta final do edital. Ok. Aí você vai fazer isso aqui. Beleza? Enquanto isso, você continua seguindo a metodologia. Tranquilo? Seguindo a metodologia. Beleza? Então, feito isso, faça uma lista aí dos assuntos que eu tenho baixo desempenho ou fiz poucas questões. Segundo passo, montar um cronograma de resolução de questões, de 15 a 20 questões por dia, por assunto que eu tenho, que eu estou nessa circunstância. Fui claro aqui? Deu para entender isso aí? Faz sentido para vocês isso aí? Alguém já aplicou essa metodologia? Já testou isso aqui, estudando para outras provas? Beleza. Segundo, segundo cronograma que vocês vão fazer é uma revisão por questões, tá, pessoal? E aí, revisão por questões, errou, mesma metodologia do caderno de erros. Caraca, errei de novo esse assunto, tal. Vai lá, certo? Preenche seu caderno de erros, tá bom? Segundo passo, você vai pegar aqui e vai fazer um cronograma, tá? De resolução de questões que você errou. Então, você vai pegar as questões que você errou. Contar com a boa vontade aqui. Ó, por exemplo, eu errei. Aqui você pode fazer um filtro menor ali, né? Pega por ano de questão, pega só as questões fáceis e médias, enfim. Você cria aqui, né, um filtro para não ficar com tanta questão, mas você vai pegar aqui também, vai dividir aqui a quantidade de questões que você errou e botar ali para você refazer, tá? 10 questões por dia, pelo menos, das questões que você já errou. Você vai refazer as questões que você já errou. Quem me acompanha no que concurso aí, às vezes tem umas questões lá que eu boto os comentários, né? Caraca, errei tal dia, errei tal dia, errei tal dia. Você vai perceber que a gente tem a capacidade de errar várias vezes a mesma questão. Porque, e aí, o que que isso significa? Qual é o indicativo disso aí? Cara, que é um assunto que realmente você está precisando reforçar no seu caderno de erros, dar uma lida, né, na teoria, tranquilo? Lógico, tem questão, cara, que tu vai errar, que é aquelas questões absurdas, que as bancas fazem uma questão horrível. Mas fora dessas situações, essas questões que a gente precisa ter uma reforçada, tá bom? Então, esses são os dois primeiros conselhos para você que já cumpriu todas as metas. Professor, não estou achando questão no que concurso sobre esses assuntos, meu irmão. Vai no chat GPT, entendeu? Haja como um examinador da banca Sebrasp para carreiras policiais. Elabore tantas questões de nível difícil ou médio, com baixo percentual de acerto, sobre responsabilidade civil do Estado. Entendeu? Se é um tema que você está com dificuldade, ele vai trazer, né, algumas coisas. Mas não deixe de fazer pelo menos 10 questões ali, de refazer as questões que você já errou e de fazer questões de temas que você está com desempenho baixo. Beleza? Se você está com desempenho baixo e fez muita questão, não faz muito sentido essa dica aí. Faz sentido, perdão, essa dica de pedir para o chat GPT fazer algumas questões. Agora, se você fez pouca questão, não. Quer dizer que tem muita questão no banco de dados ainda para você explorar. Tranquilo? Captar aí essas duas primeiras orientações? Tudo tranquilo até aqui? Então, beleza. Bom, agora, aí, beleza, fiz isso. Professor, fiz isso, mas eu estou com tempo. Eu estou com tempo. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar, agora eu vou abrir a nossa plataforma, certo? Você vai abrir a nossa plataforma e você vai, certo? Refazer, refazer as missões. Você vai voltar lá na semana um, certo? Você vai voltar lá na semana um. Mas quais missões que você vai cumprir? Cara, as de lei seca e as de questão.
Material teórico, você só vai voltar em material teórico se for um tema, se está dentro daqueles temas que você tem dificuldade. Então, pô, meu irmão, tô com. Ou assistir uma aula, né, de raciocínio lógico, por exemplo. Cara, tô com muita dificuldade disso aqui. Então, aí faz sentido, beleza? Mas volte lá nas primeiras metas e volte a ler a lei seca, certo? Não é para ler material, é ler lei seca e fazer questão. Lei seca e fazer questão, certo? Então, mesma coisa aqui para o pessoal da turma de 30 dias. Então, para quem não conhece a nossa plataforma, quem não conhece a nossa plataforma, está aqui, ó. Você entra na turma de 30 dias, beleza? Você vai lá, terminei todas as missões, volta para a leitura de lei seca e resolução de questões. Entendeu? E resolução de questões. Então, se está tendo dificuldade, em alguma disciplina, beleza, aí volta no material teórico. Mas, caso contrário, não é essa a ideia. Na turma de 30 dias, você tem ali 2 semanas extras de metas ainda, né? Tranquilo? Então, para quem que são esses conselhos, pessoal? Para quem que todos esses conselhos que eu estou passando aqui? Para você, tá? Para você que já terminou todas as missões ou está perto de terminar. Se você não terminou, não se preocupe com isso ainda, tá? Se quiser, num tempo sobrando, aplicar de vez em quando, cara, eu vou fazer aqui mais 5 questõezinhas desse tema aqui que eu identifiquei que eu tô fraco. Beleza. Mas primeiro, certo? Procure cumprir as metas, tá bom? Então, a nossa. Por exemplo, professor, vou entrar aqui agora na semana de 30 dias. Vou sair daqui e já vou entrar na turma de 30 dias. Beleza. Você vai ter ali 6 semanas de metas, certo? Já elaboradas, já planejadas, com materiais, com questões. Você tem aqui mais para frente missões também que envolvem resolução de questão discursiva, certo? Então, né, a gente pegou ali algumas. A gente tem 50 questões discursivas, 54 questões discursivas no nosso banco de dados, né? Mais ou menos. Então, a gente pegou ali algumas questões discursivas e jogamos também na turma de 30 dias. E aí vem com um padrão de resposta, o link da aula. Tá bem bacana, tá bem interessante, uma preparação bem completa, né, de curto prazo, certo? Beleza? Professor, no caso da turma de reta final, que ainda não esgotou as missões, após concluir, qual seria a prioridade em relação às demais ferramentas disponíveis? Cara, eu acho que você vai fazer isso que a prioridade é isso que eu falei, né? Revisão por questões de tópicos que eu estou com dificuldade e resolução de questões erradas, certo? Sobrou tempo. Vamos voltar a, a fazer as metas de lei seca e de resolução de questões, certo? Terceiro, questões discursivas, tá bom? Vai pegando as questões discursivas ali, né? Que o pessoal da mentoria de reta final pós-edital, né? Tem acesso aí todo o curso de discursivos, tá bom? Tranquilo? Estou aberto aqui para dúvidas. Agora, dúvidas não só, né, sobre isso que a gente falou, e também, né, o intuito do encontro é retirar dúvida aí de alguma questão, de guia de revisão que vocês tiveram. Fico à vontade aí, estou à disposição de vocês. A Alessandro perguntou, revisão pelo Anki. Cara, o Anki é muito bom, cara. O Anki, ele é a nossa, é o que eu ensinei para vocês lá sobre caderno de erros, né? Só que é numa ferramenta digital. Você coloca ali num flashcard. O que eu não recomendo de modo algum e inclusive eu já testei, tá, cara? Eu tentei fazer isso aí. É você estudar com flashcards prontos, sabe? Dos outros, assim. Eu não vi muita eficácia. Agora, você construir os seus flashcards, né, com a mesma estratégia do caderno de erros. Poxa, errei esse assunto aqui, cara. Não, calma. Qual que seria a pergunta chave para eu entender esse conceito? Ou diferença de livramento condicional e suspensão condicional da pena. Pá, vou fazer essa pergunta. Entende? É uma ferramenta muito boa. Você pode botar lá periodicamente ali para você.
para revisar. Eu só não o utilizo, né? Porque assim, não foi a metodologia que eu usei, né? Eu tenho uma tendência, né, ali, por alguns métodos, pode parecer até antiquado, mas poxa, de escrever no caderno de erros, entende? Mas o quê? Eu não escrevo tudo, eu escrevo aquilo que eu errei, aquilo que, caraca, bicho, aquilo, pô, isso aqui, esse ponto aqui, eu refiz uma questão errada e errei de novo. Então, peraí, eu tenho que explicar, tenho que anotar, né? Gabriel, em princípio, não. Por quê? A gente não sabe a data da prova, sabe, Gabriel? Isso é outra pergunta interessante, cara. Tanto para nossas turmas. Por que que a gente não vai criar mais metas? Porque eu não sei a data da prova, velho. Entende? Eu não sei a data da prova. Eu planejei, né, o orçamento, né, paguei professores para produzir material e tudo mais, e o assessoramento para terminar agora dia 1º de junho. Entendeu? Agora, como não tem a data da prova, se eu tivesse a data da prova, quando a gente tiver a data da prova, aí eu vou fazer uma nova reunião com vocês, certo? Para a gente estabelecer outras prioridades de estudo e tudo mais, certo? Mas aqui a aula de hoje, né, o encontro de hoje, o intuito era passar essas orientações de como se preparar, estratégia de preparação nesse cenário, que eu não sei nem quando que vai ser a prova, entende? Então eu tenho que, poxa, eu já terminei minhas metas, eu tenho que, né, um tempo disponível para estudar, mas eu não sei o que fazer. E aí, será que eu reviso tudo, e tal? Então, vamos ser mais, a ideia aqui é ser bem assertivo, né, atacar pontos fracos. Essa é a orientação que eu estou passando para vocês. Beleza? Comando, podemos usar a prova. Cara, eu achei a prova de delegado da Polícia Civil do Ceará muito fora do eixo, né, cara? Foram 25 questões de fora do núcleo duro, né? Eu não sei. E pra gente é um pouco mais difícil disso acontecer, sabe, Steve? Por quê? Porque ele tem 40 questões específicas. Não dá para ele inventar muito, sabe? Você tem. Só se ele botar, sei lá, 10 questões de administração, né? Que fugiria um pouco da lógica, né? Agora, uma coisa, né? Aí falando com vocês, né? Que eu vou adotar aí nos próximos encontros é começar a fazer uma revisão de jurisprudência, tá? Porque o que que eu percebi nessas provas do CESP? Um aluno até mandou aqui, né, perguntando sobre isso. Tá tendo muita questão do CESP, cara, que ele tá cobrando não só os julgados, né, consolidados e tudo mais, mas, cara, algumas decisões isoladas do STJ, decisões ali do STF, entendeu? Então, nossos próximos encontros, né, a gente vai, e também vou procurar colocar na guia de jurisprudência, na guia no curso de discursivas da segunda-feira, algumas questões que envolvem um pouquinho mais de jurisprudência para a gente ir pegando um pouco dessa pegada atual do Sebrasp, né? É, E é isso, cara. Eles estão tentando, porque as notas de corte estavam muito altas, Steve. E aí eles estão tentando. Essa matéria, cara, constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação penal extravagante, o pessoal tá feroz, velho. Tá muito bom. O pessoal tá muito bom, sabe? No geral. Então eles estão tentando nivelar por outras coisas. É ruim porque, assim, acaba cobrando coisa que não tem muita pertinência com o cargo, né, velho? Mas a gente tem que estar preparado para tudo, né? Tô fazendo resumo, palavra-chave, subindo caderno de erros, material do PDF, né? Uma boa. Mestre, crime de trânsito, prever, permitir, confiar. Cara, fala aí, Matheus, não entendi. A gente discutiu esse crime numa aula, né? Eu até tinha dado uma posição, aí depois alguém falou que não. E aí, vamos lá, vamos voltar para isso aqui. Presta atenção. Essa revisão aqui desse crime de trânsito aqui, tá? Você tem o crime de dirigir sem ser habilitado, ok? Conduzir o veículo sem ser habilitado. Eu nunca fiz autoescola e estou dirigindo veículo. É crime. É. Quando? Quando você gera perigo de dano concreto. Um cara tá subindo meio fio, andando na contramão, quase atropelou. Aí beleza, é crime. E você tem um outro crime, que é do camarada que permite, confia, entrega o veículo a uma pessoa não habilitada. Certo? Então, cara, meu amigo tá lá num churrasco, doidão, bêbado, encachaçado, né? Além disso, não tem carteira, né? Sei lá. Aí eu for lá e, não, meu irmão, vai lá, compra mais carne lá pra gente no churrasco, pega o meu carro aí.
Eu sei disso. Eu sei que ele não é habilitado, eu sei que ele está embriagado, e aí eu entrego a chave para ele. Nesse crime do 310, não precisa demonstrar perigo concreto. Ele pode estar dirigindo na banha, velho. Entende? Ele responde por esse crime. Beleza? Professor, nos meus estudos ainda não fechei edital, estou querendo fechar a mentoria de reta final de 60 dias. Você acredita? Rosilene, eu acho que é ideal, cara. A gente vai ter, tá? A gente vai ter mais tempo para estudar. A prova não vai ser dia primeiro. Então, corra lá, entra na nossa turma de 30 dias o mais rápido possível, né? Para já começar a ter um estudo organizado, direcionado, com materiais de qualidade, com o nosso assessoramento. Ó, nossos encontros semanais vão continuar, tá? Nosso assessoramento, vou sempre abrir aqui, cara, nossos encontros. E a partir da semana que vem, tá? Poxa, presta atenção, a partir da semana que vem, eu só vou abrir os encontros para os nossos alunos, tá bom? Então, já deu tempo de vocês conhecerem a metodologia, de vocês se familiarizarem, certo? Então, vou dar essa atenção especial para os nossos alunos nesse período que vocês vão precisar, né? Tanto emocionalmente, que eu estou vendo, né? Quanto também, né, de ensino, beleza? Então, a partir da semana que vem, a gente encontra somente com os nossos alunos, eu vou soltar o link para quem é aluno da mentoria, tá bom? E eu acho que vale muito a pena, cara, que você vai ter ali, né, durante esse período, né? Além de metas assertivas de estudo, orientações, e vai ter, né, a minha assessoria à sua disposição. E é minha assessoria, tá? Não é uma secretária, não é não, é dúvida de conteúdo, você puder, que eu puder te ajudar para você melhorar o seu desempenho e alcançar essa vaga, eu vou fazer. E a turma CFO PMDF, como vai ficar? Como assim, como vai ficar, Pedro? A gente vai prolongar mais 30 dias aí, né, de acesso e vamos aguardar, cara. A gente precisa saber que dia que é a prova, entende? Enquanto não tem a prova, a gente vai estar nessa situação, certo? E as provas CFO em relação ao nível de podemos esperar? Eu acho que sim, cara. Eu acho que são um bom parâmetro, sabe, Vitor? São provas de CFO, elaboradas pela Sebrasp, são provas recentes. A única diferença é que todas elas são de bacharelado em Direito. De Rondônia, inclusive, é uma prova muito, nível muito elevado, tá? Mas as outras, né, PM Pará e PM Santa Catarina, então, só essa diferença, né? A gente tem a expectativa, tá, Vitor, de que a prova do CFA do PMDF às vezes seja um pouquinho menos puxada no direito, porque não é um cargo para bacharel em direito. Mas, cara, às vezes é doce ilusão isso aí, porque a prova de 2017, tá, não foi tão puxado, mas tinha, né? Pô, a questão discursiva cobrou uma jurisprudência do STM, né, cara? Essa lei de distrital de 90 dias vai aplicar? Pois é, Aguiar. O Érico Palazzo falou isso e me chamou a atenção, né? Me chamou a atenção porque se vai ter uma novas inscrições para o PCD, esse PCD que vai se inscrever, ele precisa desse prazo legal aí, né? Eu acho que não vai ter, cara, não tem, velho, eu acho a chance é mínima, velho, tá? É mínima, Samuel, de você ter uma republicação do edital, velho, tipo assim, abrir vaga, abrir, cara, muito difícil. Não tá nem no pedido do MP isso aí, entendeu? Comando, esse cronograma de 30 dias fecha todo o edital? Não, cara, a gente concentrou aqueles pontos essenciais, mas os nossos materiais de revisão, pessoal, por favor, quem puder dar um feedback aí dos mapas de revisão aí da turma de 30 dias, da outra turma também, né? Estão muito assertivos, cara, estão bem direto ao ponto. Então, assim, é, é lógico, ele foi pensado, tá? Ele foi pensado para alguém que já está com uma base de estudo, tá bom? Esse curso de 30 dias, ele foi pensado para alguém que já tem uma base de estudo, certo? Cara, se você, possível, eventualmente, meu irmão, nunca estudei nada, cara, vou entrar na turma de 30 dias, cara, na boa, assim, jogo limpo, né? Não, não, não recomendo. Agora, por exemplo, acabei de terminar o CFP. Pô, já tem uma base, né, uma base legal do concurso e tudo mais. Fiquei um tempo sem estudar. Quero voltar. Irmão, é excelente, cara. É excelente. Entendeu? Inclusive, assim, cara, o pessoal do CFP11 se deu muito bem nesse ponto, velho. Quem quiser voltar a estudar, né? Eu sei que eles estão emocionados. Ai, meu Deus, eu não aguento mais academia, eu não volto. Cara, pensa um pouquinho, tá, velho? Já contei essa história pra vocês, tá bom? Eu sou do CFP1, beleza?
Quando eu fiz a prova para soldar da PMDF, né, eu tava lá estudando bacaninha, tá? Passei bem colocado e podia continuar estudando, que ia ter o CFO. Mas aí eu, não, bicho, formação, 3 anos, não. Eu queria, na época, eu tava querendo vender imóvel. Tava de corretor, né, na Lopes Royal, lá em Águas Claras, lá. E, não, vou fazer, né, vou conseguir outra atividade e não vou estudar. E nem estudei, nem fiz a prova, eu lembro direitinho, cara, meu avô chegando com um jornal em cima da minha cama, assim, pá. E aí, faz essa prova, rapaz, para oficial da PM, 50 vagas aí, não sei o quê, você já tá estudando. Eu, não, vou, tá. Não fiz a prova, velho, tá? Não fiz a prova. Resultado, o pessoal que fez CFP1 comigo, tá? Tá saindo major, beleza? O pessoal desse concurso, todo mundo já tá terminando o CAO, tá pronto para sair major. Beleza? Eu fui fazer a prova 7 anos depois, né? E, enfim. Então, pensa um pouquinho, cara. Você que saiu do CFP11 aí e tá nessa, ai, meu Deus, não quero mais isso pra minha vida, eu vou estar pronto com o bicho. Tenta, tá? Tenta. Se você vai estudar aí, se, meu irmão, se não der, você vai estar com a base para outros concursos. Outra pergunta. Caso não seja em 30, prova esse cronograma de 30 dias, se eu prolongar o acesso, cara, a gente vai prolongar o acesso, tá bom? A gente vai prolongar o acesso. Agora, as novas metas eu não prometo, tá bom? Porque novas metas, eu vou ter que fazer um estudo com a minha sócia, com a nossa equipe pedagógica, para verificar como é que a gente vai viabilizar essa questão das novas metas. Tá bom? Não garanto, beleza? Estou deixando o jogo no limpo aqui com vocês, tá bom? Não garanto que a gente vai oferecer mais metas do que aquelas que já estão estabelecidas, tá? Eu tenho que saber pelo menos que dia que é a prova para eu tomar essa decisão. Entende? Beleza? Mas o acesso vai ser prolongado, tranquilo? E tá lá, vai estar disponível, os materiais e tudo mais, tranquilo? E os assessoramentos também, cara. Os encontros aqui, semanais, vão estar sempre acontecendo. Professor, turma de CFO, reta final, terá outras metas ou já vai terminar nessa semana? Eu acabei de falar, né, Pedro? É, vai terminar essa semana. Pedro, você e mais uns 4, 5, tá? É que estão conseguindo regularmente aí seguir todas as metas na marca, sabe? A maioria dos alunos ainda estão um pouquinho atrasados. A maioria está ali na semana 14, né? Na semana 13, beleza? Vamos lá, mais dúvidas? Pessoal, estou à disposição de vocês, cara. Né? E de vocês inclui quem não é aluno da mentoria, né? Que está aí, vai com alguma dúvida, né? Professor, resolve uma questão, estou na dúvida em alguma coisa. Fique à vontade aí. Tô deixando de ver o meu time, nem sei, deixa eu até ver como é que tá aqui. Deixando de ver o Inter na Libertadores, porque é mais importante estar aqui com vocês. Vencemos, ó. Caraca, velho. Vencemos de virada, velho. Jesus. Caramba, meu irmão. Ainda bem que eu não vi esse jogo, velho. Valeu, Martins. Qual oração fazer antes da prova? Meu irmão, tu conhece essa história, Vitor? Do meu testemunho de oração? Não? Vou contar aqui agora para vocês. Vitor, tava preparando para o CFO, e eu já vinha fazendo provas, né? Tava fazendo prova de delegado e tudo mais. Cara, já vinha de umas 4 reprovações, né? Teve um que eu passei, mas, meu irmão, a prova descobriram a fraude e ia ter que fazer a segunda fase, eu não fui fazer lá no Pará. Mas, enfim, tava bem, sabe, moral baixa, velho. Pô, bicho. Sabe quando você acha assim, meu irmão, isso aqui não é pra mim, velho? Ah, não mereço isso aqui, não, tal. Aí eu falei, cara, eu vou continuar estudando, cara. Eu olhava pra minha família, velho, minhas filhas, minha mulher grávida, e, entendeu? Eu falei, cara, eu preciso melhorar, né, a vida do meu povo aqui, cara, né? E aí, cara, na véspera da prova, Vitor.
Fui lá. E olha, eu nem não era convertido na época, nem tinha tanta fé, sabe? E fui lá, ajoelhei, cara. Falei, ó Deus, eu, eu creio em ti. Muito obrigado, né, por tudo, mas, poxa, eu não vou pedir aprovação, cara. Eu acho que a aprovação é muita petulância, meu. Eu lembro dessa palavra, meu, muita petulância, né, Deus? Mas, poxa, me dá um resultado proporcional, assim, né? De acordo com aquilo que eu venho me empenhando, né? Vai ser bom demais. Isso foi 14 de março de 2017, né? A prova foi no dia 15. E eu fiz a prova muito tranquilo e tudo mais, tal, e veio o resultado, né? Então, assim, eu acho que é uma oração, né? Possível, né, Vitor? Uma oração possível. Pedir a Deus o resultado que você se preparou, que você se empenhou, aquela tranquilidade para fazer a prova, entendeu? Eu creio. E deu muito certo, tá, Vitor? Porque ele me deu muito mais, né? Deus me deu muito mais. Ele me deu o primeiro lugar, ele me tornou professor, ele... Hoje eu tenho um curso, né? Eu trabalhei muitos anos para outras pessoas, trabalhei em cursos, em outras mentorias, e foi excelente para o meu aprendizado, para o meu desenvolvimento, e Deus me deu muito mais. É isso que eu tenho para testemunhar, Vitor. Uma boa oração, tá bom? E eu agradeço a ele. E hoje eu estou aqui, né, com vocês, podendo também botar uma sementinha aí no sonho de vocês. E hoje eu posso falar com convicção, né? Coloca Deus nos seus propósitos, cara. Os planos dele são muito melhores que os nossos. Vamos lá! Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Professor, os mapas mentais das lições da turma de reta final é o mesmo material. O mesmo material, tá bom? Na turma de 30 dias não tem material adicional. Tudo que tem na turma de 30 dias, quem está na reta final tem. Vocês estão na reta final do pós-edital, vocês têm tudo, velho. Vocês têm acesso à discursiva, os simulados, o mesmo material da turma de 30 dias, tá bom? Vocês não têm as metas da turma de 30 dias, porque não faz sentido, entendeu? As metas deles são diferentes, né? Vocês estão seguindo uma metodologia, por isso que não tem. Gestão de tempo, estratégia de prova. Estou diminuindo, mas ainda estou apanhando nisso nos simulados. Santos, gestão de tempo na prova, cara. Primeira coisa, tá? Se quiser anotar aí, beleza? Meu irmão, primeira coisa, vai para a discursiva, dá uma lida no enunciado e escreve os tópicos. Não precisa lembrar de tudo, mas pelo menos os tópicos. Pô, isso aqui é isso aqui, tal. Pô, isso aqui eu acho que é isso aqui eu vou... Gasta ali, velho, um tempinho, certo? Para você fazer um esboço da sua questão discursiva. Aí você vai para a prova. Vai dando uma lida nas questões da prova e vai marcando aquelas questões. Você olha, pô, isso aqui eu sei. Isso aqui eu tenho domínio. Isso aqui tá, pô, isso aqui tá fresquinho na memória. E é igual futebol, velho. Não sei se eu gosto dessa analogia. O professor Bruno Barros, meus amigos, que falava isso, né? O Barros, que é foi o terceiro colocado do concurso. Ele falava, bicho, é igual jogar futebol, cara. Quando você vai jogar futebol, tá no meio campo lá, você fica tentando aquele passe longo, meu irmão, aquela enfiada, aquela virada de jogo, e você erra, velho. Caraca, bicho, já te dá, tu abala a tua confiança, velho. Então o que que tu faz? Dá aquele passezinho curtinho, né, de lado, pá, 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 né? Aquele passo para trás, aquela situação simples. Então faz o simples primeiro, sabe, Santos? Faz o simples primeiro, de início ali, faz, né, 10 questões que você já tem familiaridade para ganhar confiança, entendeu? E aí depois, cara, aí eu faço, né, na minha visão, eu faço na ordem direto, né? Não tem muito mistério não, cara. Mas eu acho que essas duas coisas, em questão de gestão de tempo, vai te ajudar. Matar as questões mais fáceis e deixar o esboço pronto da discursiva. Beleza? Ajudou aí, irmão? Professor, uma dúvida de conteúdo. Delegado pode solicitar prisão preventiva durante o processo? Não. Delegado pode pedir a preventiva durante o processo ou só na fase do inquérito? Cara, pode pedir também, certo? Pode fazer a representação na fase do processo, ok? O que não pode é a prisão temporária na fase do processo, beleza? É a prisão temporária. Pode estar respondendo, por exemplo, vou dar uma circunstância aqui, Maria, ver se faz sentido para você. Ele está respondendo lá uma Maria da Penha, beleza? Aí ele está na liberdade provisória, respondendo, já foi denunciado, o Ministério Público já denunciou ele, está respondendo, tá audiência marcada e tudo mais. Aí vai lá, ele é preso em flagrante novamente por
violência doméstica. Pô, o delegado vai ter que esperar, né, o Ministério Público requerer uma preventiva? Não, ele já representa, tá bom? Cuidado com os termos também, tá, Maria? O delegado, ele representa pela prisão preventiva. O Ministério Público, como é parte do processo, ele requer a prisão preventiva. Beleza? Orei para suspender, deu certo. Beleza. Inclusive, estou saindo amanhã do trampo, vai bater o último mês para entrar no CFP12, deu certo, oração, amém. Sobre o CFO, o senhor acha que agora vai ser. Cara, com certeza, Jefferson, vai dar uma alterada aí no calendário da corporação, entendeu? Hum, se tudo acontecer do jeito que a gente está falando aqui, de vaga para PCD, reabre inscrição, concurso, vai demorar um pouquinho para vocês entrarem na academia, tá bom? Pode explicar os cursos geral, CFO PNDF, o que está incluso? Vamos lá, Ivan. Hoje só temos a turma 30 dias abertas, tá bom? Ah, não, perdão, e tem a turma regular, né? O que que é a turma regular? Cara, eu quero fazer CFO PMGO. Quero estudar um pré-edital aí para o CFO PMGO. Não quero CFO PMDF, não estou nem estudando para o CFO da PMDF, quero CFO PMGO. Cara, a gente tem a turma regular, que é um curso de 20 semanas, e aí é com um conteúdo mais denso, mais profundo de direito, certo? Porque a gente entende, né, que é uma preparação pré-edital para as matérias, para os concursos que exigem bacharelado em direito, ou nível superior, né, mas é um pouco mais nessa pegada, entendeu, Elinivan? Então, esse é a turma regular do CFO. A gente está com essa turma aberta, a gente está com a turma de 30 dias aberta, que é essa que a gente acabou de falar, que eu mostrei aqui o vídeo, então é voltado para o CFO da PMDF. Então, vão ser 6 semanas de metas, de materiais assertivos, metas de estudo, questões discursivas, algumas ali para vocês fazerem, né? Eu acho que tem um simulado, pelo menos específico, a gente colocou um simulado específico para vocês, certo? Então, essa é a ideia da 30 dias. E você tem a turma de questões discursivas e simulados, então, você pega ali, entra na nossa turma discursiva, são mais de 50 questões discursivas, entre todas as questões discursivas recentes ali de CFOPM, com resolução, com vídeo, com a aula de resolução, com espelho de resposta, e outras questões inéditas que a gente vem resolvendo na segunda-feira. Então, você vai ter acesso a todo esse material e também 4 simulados. 3 simulados de questões inéditas e um simulado bônus, né, com questões que já aconteceram. Certo? Esses são os produtos, né, os cursos, né, que a gente tem de preparação para o CFO atualmente, tá bom? Cara, se você está focado em CFO PMDF, cara, a turma de 30 dias e a turma de discursivos e simulado, entendeu? Ela já vai te dar uma base muito boa aí de preparação, beleza? E quem está na turma de discursivas tem desconto na turma de 30 dias e vice-versa. Só pedir para o suporte. Como eu não cheguei agora, acredito que a prova vai ser quando? Cara, não sei, velho. Foi o começo da nossa live, foi esse, meu irmão. A gente tá correndo uma corrida que a gente não tem a mínima ideia de quando que é a linha de chegada, tá bom? Então, eu não sei, eu passei orientações, eu vou deixar esse vídeo, esse vídeo eu vou liberar, tá? Vou deixar aberto para todo mundo. Mas a nossa dificuldade tem sido essa, né? De não saber nem quando que termina a linha aí. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Vocês são demais, cara. Vocês deram sorte pro Inter, velho. Vou parar de ver os jogos. Quando eu tô vendo o jogo, eu só tô passando raiva, cara. Pessoal, então vou encerrar a live aqui, tá? Espero que tenha sido útil as informações, tá bom? Eu fui ser Vasco. Pô, Vasco é pior ainda, né, cara? É muito sofrimento, né, cara? Ai, ai. Diga, Martins, sério o quê? Isso, depois do Mundial começa. Meus irmãos, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo pela presença. Espero que eu tenha sido um instrumento realmente de utilidade na vida de vocês. Espero que tenham gostado das dicas, certo? Eu acho que essas metodologias, essas dicas que eu passei para vocês são dicas que eu uso em todas as minhas preparações, tanto na minha aprovação em primeiro lugar, quanto nas outras aprovações que eu tive, certo? São detalhamentos que eu acho importante, principalmente nessa fase ali que a gente, cara, a gente acha que esgotou tudo, né? Porque, como eu falei, são dicas para galera que, meu irmão, terminei todas as metas.
Então, a gente sempre tem algo a aperfeiçoar. E botem isso na cabeça, cara. A gente sempre tem algo a melhorar. Se você acha que você já sabe demais, que você tá bom demais, cara, você tá um passo, né? Um passo da queda. Pra tudo, né? Tanto no estudo e tudo mais. Então, eu sempre fico me policiando, né? Às vezes, caraca, poxa, eu tô muito bem nisso aqui e tudo mais, né? Aí vem, eu vou dar uma aula com vocês, às vezes, cara, dá uma escorregada em um tema. Cara, tá vendo? Tem que dar uma revisada. Tem que ler, tem que fazer um pouco mais de questão. Então, todos nós precisamos disso, né? Não é porque, eu sou professor e tudo mais, eu passei. Não, todo mundo, cara. Então, procurem, procurem ter isso, né? Humildade, né? Como o Santos falou aqui, cara, humildade, ele é um pressuposto para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento. A gente vai ter sempre algo a melhorar. E vocês, anotem isso aí, cara. Meus alunos aí dessas turmas todas, vocês vão chegar muito mais longe que eu. Tenho certeza que eu vou ouvir de vocês daqui a uns anos, falar, professor, passei com a estatura, promotoria, enfim, qualquer outra coisa, né? Mas agradeço, né, os ensinamentos aí que a gente teve. Eu tenho certeza que vocês vão chegar muito mais longe, se vocês quiserem, obviamente. Beleza? Fiquem com Jesus, uma boa noite, tá bom? Um abraço. Fique com Deus. Até amanhã, CFO Flix, tá, pessoal? Amanhã, CFO Flix, gravações aí.